Olá, para você que tá chegando agora, que não conseguiu ver a live, ela vai ficar salva por pouco tempo, ou para você que assistiu de maneira incompleta, nós vamos falar hoje eu vou passar um guia prático para você criar conteúdo estratégico para vender, certo? Muito boa tarde, quem tá chegando aqui agora. Queria usar um filtro, mas não. Vamos sem filtro mesmo. Então, muito boa tarde para quem tá chegando aqui agora. Hoje a gente vai fazer um aulão, faz tempo que eu não dou aulão. Vamos aprender como criar conteúdo estratégico. E aí, quem é novo aqui, quem não me conhece, quem já me conhece das antigas, boa tarde. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Pamela Tavares, eu sou especialista em marketing digital, também sou bacharel em ciências contábeis, especialista em autoestima e confiança e há quase 4 anos que eu trabalho como estrategista digital, tá? Eu iniciei o meu projeto em 2019, logo no comecinho de 2019, por isso que já vai fazer quase 4 anos. Então, vamos lá? Eu tô aqui olhando a minha colinha, porque, de fato, é uma aula estratégica. Então, eu vou olhar aqui a minha colinha. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar base do conteúdo. Nós vamos falar também sobre conexão com o cliente e como ofertar, tá? Aproveita, envia essa live para mais empreendedoras, para elas terem acesso, para elas também não perder esse conteúdo que vai ser ouro, tá? Tópico 1 da aula, a primeira coisa é a base do conteúdo. Então, primeira coisa que você tem que saber, qual que é as dores que o seu produto, o seu serviço, ele resolve? Oi, bom dia quem tá chegando agora. Então, vamos lá. Já pega o caderno e a caneta e começa a escrever aí 5 dores que o seu produto, ele resolve, tá? Então, por exemplo, eu fiz um produto aqui fictício, né? Um produto sobre mentalidade. Então, eu aqui escrevi as dores que minha persona, meu cliente tem. Então, ela é tímida, ela é perfeccionista, ela tem autocobrança, ela se compara muito com as outras pessoas, ela tem merecimento baixo e com isso ela procrastina. Então, por exemplo, a timidez, com a timidez, ela não consegue se expor fazendo live, ela não consegue expor o seu produto nos stories, ela não consegue falar, ela não consegue dar um curso, ela não consegue dar palestra. Então, ela tem muitas percas por causa da timidez dela, tá? Então, você vai anotando aí das 5 dores, qual que são as percas que essa cliente, essa persona, ela tem, tá? Gente, vamos enviar para mais pessoas, para elas virem assistir. Eu também vou fazer aqui, eu vou mandar para as pessoas essa live. Então, façam aí o mesmo, tá? Para mais pessoas chegarem. Tá, eu falei da segunda dor, perfeccionismo. Então, quais são os problemas, as dores, os problemas que uma pessoa perfeccionista, ela encara? Ela começa um projeto e ela não finaliza por causa do perfeccionismo. Ela fica esperando o momento ideal para poder executar, tipo, um curso, uma mentoria, um post. Quantas vezes aquela pessoa vai lá, tem uma ideia de um post, ela fica pensando, eu vou esperar o momento ideal para mim postar isso daqui. E aí nunca posta. Com isso, ela... Ai, meu Deus, gasguei. Boa tarde. Com isso, ela deixa por causa do perfeccionismo, ela deixa de executar. Por quê? Porque a vida ela não é perfeita, nunca vai ter um momento perfeito. Inclusive, se vocês conhecerem alguém que conseguiu chegar à perfeição, vocês avisam aqui, porque a gente vai querer pagar milhões
para essas pessoas. Então, o perfeccionismo, ele sempre ele acaba procrastinando pelo medo de não estar perfeito. E a gente tem que aceitar que a gente não é perfeito. Nós somos imperfeitos e a gente sempre vai errar, mas a gente sempre vai buscar dar o nosso melhor, tá? Dentro desse produto que eu criei, e aí vocês vão ver o de vocês, a minha persona, ela tem uma autocobrança muito forte, né? Então, o que a autocobrança ela faz? Ela mesma aponta o dedo pra você. Então, vem aquela vozinha e fica... ai, você não faz nada direito. Ai, você não fez um post. Ai, você não fez uma live. Ai, não sei o quê. E aí, fica aquela vozinha, ela fica se autocobrando. Quando você se autocobra, você se autocrítica, você tá fazendo jogo contra você mesmo, né? Então, precisa ajustar essa mentalidade pra você conseguir ter forças para não se autocobrar. Falar assim, olha, eu fiz até aqui hoje, por exemplo, eu fiz somente um post, tá tudo bem, obrigada, eu consegui hoje. Amanhã eu fiz um post e uns stories, tá? Ajustar a mentalidade. A quinta dor que eu já anotei aqui é o não merecimento e a procrastinação. Normalmente, quem tem não merecimento, ela acha que ela não é capaz. Por mais que as outras pessoas diz para ela que ela é capaz, ela não se sente capaz. Por ela não se sentir capaz, ela acaba não executando. Não sei se eu falei da comparação aqui, eu acho que eu pulei esse tópico da comparação, tá? E aí vem também a comparação junto com o não merecimento. A pessoa que se compara com o produto da outra pessoa, ela tem que entender que ela tá num momento diferente. Então, se todo mundo começa do zero, né? Então, não tem como eu me comparar com uma pessoa que tem 100 mil seguidores, 200 mil seguidores, com a minha jornada de hoje. Então, eu tô nesse degrau. Não tem como eu me comparar. O que eu preciso fazer? Ter clareza e modelar. Não me comparar e falar assim, olha, todo mundo começa do zero. Até quem já pegou uma empresa andando, aquela pessoa também iniciou do zero. Ela iniciou o processo dela, a caminhada dela do zero, tá? Então, essas foram as 5 dores que eu coloquei aqui do meu produto. Você vai pegar o caderno e a caneta e vai fazer as 5 dores que o seu produto, o seu serviço, ele resolve. Então, você vai e escreve aí 5 dores, tá? E agora, qual que é o próximo passo? 5 desejos, tá? Dentro desse produto aqui, fictício que eu criei, quais que são os desejos da minha persona? Então, eu vou lá e penso. Ela quer ter autoconfiança, ela quer ter liberdade financeira, ela quer ser reconhecida, ela quer ter realização profissional, ela quer ter mais prosperidade. Se ela não tem a mentalidade ajustada, nada disso ela vai conseguir, porque é um processo, é uma caminhada, tá? Então, vamos lá. Autoconfiança, se a minha metodologia ensina essa pessoa a ter autoconfiança, quais são os desejos que ela tem? Então, eu vou escrever lá no papel. Ela vai ter autoconfiança para fazer live, ela vai ter autoconfiança para ofertar o produto dela, ela vai ter autoconfiança para fazer mentoria, para fazer curso, para dar palestras. Sem autoconfiança, ela não consegue fazer nada, já que a autoconfiança é o combustível que move uma pessoa. Quando ela se sente confiante, até o jeito dela, por exemplo, dela sentar é assim. Quando ela não tem confiança, ela fica assim. Ela fica mais cabisbaixa, mais, né, assim. Então, quando ela tem autoconfiança, até o jeito da pessoa falar muda. E isso reflete no posicionamento dela, reflete no como ela vai fazer as vendas dela, a autoconfiança, tá? Liberdade financeira. Como que vai ter liberdade financeira se você não executa, se você procrastina, se você fica se comparando com os outros? O tempo que você fica lá se comparando, perfeccionismo, de comparação, de procrastinação, ela não vai executar. Como que vai ter liberdade financeira? Não tem.
Então, dentro do meu produto que eu estou vendendo agora, você vai ver o produto de vocês, novamente repetindo, você vai ver o que isso afeta na vida da pessoa. Terceiro desejo, ser reconhecida. Como que você vai ser reconhecida se você não se expõe? Não tem como. Tem que se expor, né? Quarto, realização profissional. Tá vendo? Um desejo leva ao outro, é uma escadinha. Não tem como ter realização profissional se você é perfeccionista. Porque você só vai saber o que você tá errando quando você fizer errado e as pessoas falar, nossa, você fez errado. E aí você consertar. Ou você mesmo vê o que você tá fazendo errado, né? E aí você fala, não, tudo bem, eu dei o meu melhor aqui, eu fiz o meu melhor. No próximo, eu já sei, faço os ajustes e vou dar o meu melhor. E sempre dá o seu melhor. Feito é melhor do que não ter feito. E o perfeccionista, ele erra justamente nisso, tá? Então, vamos lá. Ela quer ter mais prosperidade. E aí entra na mesma situação. Como que você vai ter mais prosperidade se você não encara? Se você não tem clareza do que você está fazendo? Não tem como. Quantas pessoas buscam exatamente essas dores que eu falei aqui pra vocês, né? Boa tarde, meninas. Então, assim, você vai pegar as 5 dores e os 5 desejos da sua persona e vai escrever o que ela perde e o que ela ganha tendo esses desejos resolvidos e o que ela perde com essas dores. E você vai escrever ali, já tem 10 conteúdos. Eu vou colocar aqui para vocês também a pirâmide de Maslow, que eu gosto muito de estar utilizando essa pirâmide para justamente fazer o conteúdo. Ela ficou pequenininha por causa da resolução. Então, vamos lá. Dentro da pirâmide de Maslow é um psicólogo americano e ele colocou as necessidades básicas de um ser humano. Então, dentro da pirâmide de Maslow, você vai colocar aqui, você vai ver qual dor e desejo que o seu produto, ele tá dentro das necessidades básicas. Por que eu tô falando isso pra você? As pessoas, elas compram pela emoção e justificam pela razão. Então, a emoção, a gente vai usar as necessidades de básico. E a razão é a parte técnica, é a parte que você domina, é o seu método, tá? Então, aqui, por exemplo, se eu tô falando de uma questão se eu tô falando de um produto de mentalidade, eu tenho que pensar assim, já anota essa pergunta aí. O que estava acontecendo na minha vida que se eu sou a persona transformada, o que estava acontecendo na minha vida antes de eu me transformar? Então, eu venho aqui na pirâmide de Maslow e falo, olha, eu tava... Tá bem pequenininha, né? Eu não tava conseguindo me relacionar com as amizades, eu não tava conseguindo me relacionar com as pessoas da relacionamento amoroso, porque eu não conseguia comunicar, eu culpava o meu marido, por exemplo. Exemplo, tá, gente? Na estima, por exemplo, eu não me sentia confiante, eu não conseguia conquistar as coisas, porque... Eu não conseguia conquistar as coisas porque eu não tinha estima da minha pessoa, eu me autocobrava. Então, você vai pegar essa pergunta que eu acabei de falar pra vocês. O que estava acontecendo na sua vida, caso você seja persona transformada, ou o que estava acontecendo na sua vida do seu cliente. Na vida do seu cliente antes de ter a transformação do seu método. Isso daí que você vai escrever detalhadamente e vai começar a comunicar nos seus stories, no seu feed, nas suas lives, tá? Por quê? Porque a gente, depois que a gente passou pelo processo, parece que a gente esquece. Mas a pessoa que tá passando pela dor, que tá precisando da solução do seu problema, ela tá passando exatamente pelo momento que você tava lá atrás, tá? Então, vamos lá. Esse meu produto de mentalidade, o
que estava acontecendo comigo antes de eu ter a mentalidade ajustável? Eu tava cansada, por quê? Porque eu me cobrava, isso estava me cansando. Eu fazia, mas aí o meu perfeccionismo não deixava eu postar, eu não conseguia executar. Eu tinha síndrome da impostora, eu não me sentia capaz de executar o que eu estava fazendo. Eu me esforçava demais para ter tudo perfeito e me comparava com as outras pessoas que estavam num nível muito acima de mim, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar essa. Eu estava num nível muito acima de mim. Então, você vai escrever ali o que estava acontecendo. E a partir do que estava acontecendo, você vai começar a fazer a narrativa do seu conteúdo, tá? Alguma dúvida até agora? Então, você que está aí comigo, você vai escrever as 5 dores e os 5 desejos e já vai sair dessa aula com conteúdos de conexão e no final fazer a chamada de ação, que eu vou ensinar vocês a como ofertar o seu produto e começar a vender ainda esse ano em 2022. Tópico 2 da aula. Como fazer a pessoa entender que eu resolvo o problema dela, tá? Então, você vai anotar aí também uma pergunta. O que estava acontecendo com você que você decidiu mudar? Ou você que não é a persona transformada, porque tem pessoas que não precisam de passar pela essa dor, mas ela é capaz de solucionar. Você vai perguntar para os seus clientes, o que estava acontecendo com você antes de você me contratar? A partir das respostas do seu cliente, você vai ter ideias de conteúdo. Então, você vai falar assim para a pessoa, vai escrever lá no post, vai fazer uma narrativa nos stories. Nossa, eu sei que você tá passando por essa situação. E olha só o caso da minha aluna. Ou, olha, eu também passei por isso e eu posso te ajudar. Vocês estão entendendo? Então, essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. A segunda pergunta, eu não sabia, por exemplo, que era possível ter autoconfiança. E aí, a partir de trabalhar as minhas emoções, eu consegui ter mais resultados. Lembra dos desejos que eu coloquei? Qual que era o desejo da minha persona? Autoconfiança, liberdade financeira, ser reconhecida, realização profissional e ter mais prosperidade. A partir do momento que eu fiz o ajuste da minha mentalidade e eu passei a ter autoconfiança, a ser mais autoconfiante, eu passei a ter clareza no que eu estava fazendo. Eu consegui executar, ter liberdade financeira, eu consegui, de fato, ter todos os meus desejos alcançados. Então, o que estava acontecendo antes de você ser a persona transformada? O que estava acontecendo antes, quando você decidiu tomar essa decisão de comprar o produto, o serviço ou criar essa metodologia, tá? Então, essa é a pergunta que eu vou deixar aqui para vocês fazer, certo? E aí eu quero falar uma coisa pra vocês, que é bem importante essa parte aqui, uma observação. Existe 3 tipos de clientes. Então, por exemplo, vai chegar no seu feed, no seu Instagram, uma pessoa que ela tá pronta pra comprar, ela sabe o problema que ela tem e ela já sabe que você resolve essa solução. Então, ela vai ser aquele lá que a gente chama de lead quente, cliente quente, é o cliente que já tá pronto, ele já tem consciência. Vai chegar o segundo tipo de pessoa para você. A pessoa que tem um problema, mas ela está procrastinando porque ela não sabe se você resolve a dor ou o problema dela. Então, por isso que a gente vai fazer o conteúdo dos 5 desejos e as 5 dores, para ela saber que tem as dores sim, mas que com os desejos você consegue resolver. Então, você vai linkar essas 2 informações para a pessoa tomar uma decisão.
Porque essa pessoa que sabe que tem um problema e procrastina, você tem que falar pra ela assim, olha fulano, se você continuar, aí você vai falar as dores, se você continuar dessa forma, vai acontecer isso, isso e isso na sua vida, as dores, né? Então, pra você não deixar piorar a situação, se você quer alcançar, aí você fala o desejo tal, o outro desejo, você clica no link no botão que eu consigo resolver pra você. Por quê? Porque eu já passei por isso. Que bom que vocês estão gostando, que maravilha, tá? E o terceiro tipo de pessoa que vai chegar no seu perfil é aquela pessoa que não sabe que tem um problema, tá passando por uma situação lá difícil e ela tá ali navegando nos seus... apareceu lá seus Instagram pra ela. E através dessa comunicação, através dessa narrativa, o que estava acontecendo com você e por que você decidiu a entrar a criar esse método, entrar na mentoria, decidiu tomar essa ação, ela vai falar, ela vai ter uma percepção, tá? É nível de consciência. Então, anota aí algumas perguntinhas, inclusive essas são perguntas da minha mentoria. Lá na minha mentoria, a parte de conteúdo é um módulo inteiro, é um módulo completo que eu converso com a pessoa, né? A gente linka tudo que ela já, toda a bagagem dela, do produto, do serviço, e a gente linka com a produção de conteúdo. O que o produto dela pode resolver na dor da persona. Então, é um módulo completo dentro da minha mentoria que eu resolvo. Aí, eu uso também essas perguntas aqui que eu vou passar para vocês. Então, pergunta número 1. O que você não sabia lá no início? Eu não sabia. Você vai responder o que você não sabia que está relacionado ao seu produto e ao seu serviço, tá? O que você sentia dificuldade de fazer? Então, no caso desse produto que eu acabei de falar para vocês, a pessoa perfeccionista, o que ela tinha dificuldade? Ela tinha dificuldade de alto valor. Ela achava, e de julgamento, ela achava que se ela não fosse perfeita, as pessoas não iam gostar. Quando, na verdade, as pessoas não querem perfeição, elas querem a solução de um problema. Então, você vai se perguntar, nessa segunda pergunta, o que você sentia dificuldade de fazer antes de solucionar o problema? Porque hoje você é a persona transformada, né? Pergunta 3. Quais eram os perrengues, problemas, situações indesejadas do dia a dia que acontecia enquanto você ainda não tinha resolvido esse problema? E você ficou com essa dor durante muito tempo, durante dias da sua vida, e você não... O que acontecia lá? Quais eram os perrengues, as situações? Por exemplo, uma mulher que sofre de dependência emocional, quais são os problemas que acontecem com ela todos os dias enquanto ela não tem amor próprio? Ciúmes, ela tá num restaurante com o marido, com o esposo, e ela não consegue desfrutar daquele momento porque ela tá olhando pro lado toda hora, tá em posição de ataque, tá estressada, tá brigando o tempo todo, não consegue conversar, tá falando alto, né? Então, quais eram os perrengues, os problemas, as situações indesejadas que acontecia que antes de você solucionar essa dor, tá? Quarta pergunta. O que foi que você foi fazendo que deu certo durante a sua jornada? Então, quais eram as coisas que você estava fazendo antes de você criar o seu método ou quando você criou a sua metodologia que estava dando certo? E aí você vai começar a comunicar. 5. Se você não tivesse alcançado, o que teria acontecido? Qual que é o pior cenário? Aqui você vai tocar na ferida da sua persona. Então, falando de mentalidade. Se eu não tivesse tido autoconfiança, se eu não tivesse autoconfiança, não tivesse vencido a minha timidez, o meu perfeccionismo, a autocobrança, a comparação, a procrastinação, eu não ia ter a vida que eu tenho hoje. Liberdade financeira, liberdade geográfica, reconhecimento, realização profissional.
Olha só quanta coisa que eu estaria perdendo se eu não tivesse tomado essa decisão. Então, aqui nessa pergunta que você vai fazer para você, assim, quando vocês começarem a escrever sobre esse assunto, vai sair muita coisa. Se você não tivesse alcançado, qual que é o pior cenário que ia estar acontecendo? Então, aqui, para aquela pessoa que tá, a segunda pessoa, né, que tá morno, ela sabe que ela tem um problema, mas ela procrastina para resolver. Quando você vem com essa pergunta, ela na hora ela fala, meu Deus, se eu continuar assim, olha o que pode me acontecer. Aqui você vai dar consciência para ela comprar o produto com você, tá? Alguma dúvida? A gente tem que parar de ser a amiguinha da pessoa. Se a gente tem um produto que ele resolve a dor da pessoa, que a gente salva a vida da pessoa, a gente tem que falar para ela. E às vezes tem pessoas que elas não caem na real, elas precisam de sentir esse choque para tomar uma decisão, tá? Então vamos pro próximo tópico 3 da aula, que é o mais importante, é você fazer a chamada para ação em todos os seus posts e todas as suas lives. Para que a gente cria conteúdo aqui? A gente cria conteúdo porque a gente tem um conteúdo muito bom, a gente soluciona um problema da pessoa, a gente não tá aqui para ser amiguinha, para fazer lifestyle, para ficar se aparecendo, não é para isso. A gente tá aqui porque é nosso trabalho, porque a gente é líder, porque a gente lidera pessoas, entendeu? Essa postura, porque a gente transforma a vida de pessoas todos os dias. Então, você não pode ter vergonha nem medo de ofertar o seu produto. Então, tem que fazer uma chamada para ação. E eu trouxe algumas chamadas para ação que vocês podem fazer nos seus posts, nas suas aulas, nas suas lives, tá? Então, você pode fazer uma chamada para ação pro seu produto de entrada, tá? Contou a narrativa, falou lá pra pessoa. Uma dessas 5 perguntas que eu coloquei, você fala assim, olha, inclusive, eu tenho um produto XYZ que resolve esse problema, tá? Aí você vai vender o seu produto de entrada. Essa é uma chamada para ação. Outra chamada para ação, chama para uma consultoria sua, tá? Chama para uma mentoria sua. Ou convida a pessoa para um destaque estratégico, onde lá naquele destaque você tem aulas, você tem informações, você tem um conteúdo que vai aumentar o nível de consciência da persona, tá? Uma aula exclusiva. Então, assim, se você já tem lá as 5 dores e os 5 desejos da persona, dentro desses 10 conteúdos, você pode fazer uma aula, colocar lá no YouTube, não listado, e fazer uma chamada para a pessoa, para nivelar o nível de consciência dela, aumentar o nível de consciência de que você resolve a dor e você resolve também os desejos dessa pessoa, tá? Outra chamada para ação. Você vai perguntar quem tem interesse, né? Você pode fazer uma pergunta assim, olha, eu sei que você tá passando por isso, eu já passei por isso, eu posso resolver e eu posso fazer uma chamada de vídeo para você agora e a gente vai conversar sobre o assunto. E dentro dessa chamada de vídeo ou ligação, uma dica que eu vou dar para vocês agora, que isso aqui vale ouro. Você pode ligar para a pessoa e falar você vai falar, a pessoa vai falar todas as dores e os desejos dela. Você já pode até anotar todas as dores e o desejo, porque você vai ter mais repertório para você começar a trabalhar e divulgar nas redes sociais. E através disso, através das dores, do desejo dessa pessoa, você fala, olha, o meu produto, ele é para você. O meu produto, ele resolve esse problema. Eu já passei por isso. E antes de passar por isso, que eu não sabia, lembra das primeiras perguntas? Eu não sabia, eu passava por esses perrengues. E hoje eu não passo mais por isso, porque eu tenho esse método aqui, XYZ, tá? Então, essas são as chamadas de ação que você precisa fazer no seu conteúdo.
E se você precisar de clareza para iniciar o seu projeto no digital, né? Você precisa de ter clareza de como ofertar o seu produto e o seu serviço, você pode me chamar lá no direct que eu posso te ajudar. Hoje eu tô à frente de quase mais de 700 alunos que eu já transformei, que eu já ajudei a fazer o seu projeto digital aqui nas redes sociais, né? Iniciar o projeto. E as minhas alunas, elas estão faturando mais de 15 mil reais por mês. Então, se você precisar de clareza, de posicionamento, autoridade, não sabe como conseguir, me chama no direct ou na link da minha bio, tá? Alguém tem alguma pergunta? Eu vou responder as perguntas aqui, então aproveitem. Aproveitem que vocês é privilegiado de ter essa consultoria grátis agora. Se essa aula contribuiu com vocês de alguma forma, dá um print lá, posta nos stories, me marca, me fala pra mim as sacadas que você teve desse conteúdo, se trouxe algum retorno financeiro pra você, teve alguém interessada no seu produto, no seu serviço, me marca lá, me reposta, eu vou ficar muito feliz em saber que essa aula, ela ajudou alguém. E aí, galerinha, alguma pergunta? Maravilhosas, obrigada por participar. Então tá bom, vou encerrar essa live, muito obrigada. A live vai ficar disponível por mais algumas horas, poucas horas. Para quem começou a assistir agora, perdeu o início da aula, pode voltar e assistir que vai ficar disponível, tá bom? Beijo! Márcia, você tem todos os posts e quer oferecer o seu produto, o seu serviço. Então, você vai pegar todas aquelas perguntinhas que eu coloquei, aquelas 5 perguntinhas, tá? E vai fazer o nível de consciência. Se por acaso post estático não tá dando certo, começa a gravar vídeo. Vídeo, você consegue se comunicar muito melhor com a pessoa do que um post lá escrito, tá? A pessoa para prestar mais atenção em vídeo, em aula, tá bom? Então tá bom, gente, um beijo!